Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um material muito bacana do professor Ivan Feitosa, que ele preparou especialmente para os estudantes do Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho e do anexo Inácio Lins. Nesta análise, o nosso foco vai ser entender como a nossa língua portuguesa funciona na prática, no dia a dia. E para a gente começar, olha só que citação poderosa do professor. Ela já coloca o nosso objetivo lá em cima, né? Mostra que entender a nossa língua é uma ferramenta super prática para crescer na vida, seja na carreira ou nos estudos. É um ótimo lembrete de que tudo isso aqui tem um propósito bem claro. Então, vamos falar de um fenômeno da língua que é muito, mas muito comum mesmo. A gente observa o tempo todo na fala do dia a dia, principalmente no interior do Nordeste. É aquele tipo de coisa que todo mundo já ouviu, mas que talvez nunca tenha parado para pensar a respeito. Pois é, e esse fenômeno tem um nome, metátese. Parece um nome complicado, eu sei, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. É só o termo técnico que a gente usa para quando os sons dentro de uma palavra trocam de lugar. É a linguística dando nome para coisas que a gente faz sem nem perceber. E o melhor jeito de entender qualquer coisa é vendo como funciona na prática, não é mesmo? Então, vamos deixar um pouco a teoria de lado e cair de cabeça nos exemplos, para ver como a metátese aparece em palavras que a gente ouve e usa o tempo todo. Bom, agora a gente chega no coração da nossa análise. Vamos ver em detalhes 5 exemplos bem específicos de metátese. A gente vai comparar o jeito que muita gente fala com a forma padrão da língua portuguesa, seguindo direitinho a organização do professor Feitosa. Vamos começar com o primeiro exemplo, um bem clássico. É muito comum ouvir por aí a palavra tauba, mas a forma considerada padrão é tábua. Escrevendo, a diferença parece pequena, mas no som a gente percebe na hora. O que acontece aqui é quase uma dança dos sons. O som da vogal U simplesmente troca de posição com o som da consoante B. Em vez de a gente ter abua, o som vira alba. É um caso perfeito, um exemplo clássico de metátese. E para ilustrar bem o uso correto, o professor Feitosa traz essa frase que mostra como a palavra tábua se encaixa perfeitamente na conversa. Isso ajuda a reforçar a forma padrão. Vamos agora para o nosso segundo exemplo, que é um pouquinho mais complexo. É a troca de brava por braba. Nesse caso, não é só uma simples inversão de lugar dos sons, tem mais coisa acontecendo. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem dois fenômenos ao mesmo tempo. Primeiro, tem uma troca na posição dos sons. E, além disso, o som do V é substituído pelo som do B. É uma alteração dupla na mesma palavra. E, mais uma vez, um bom exemplo em uma frase ajuda a gente a fixar o jeito certo. A professora ficou brava. Quando a gente vê a palavra em uso, fica muito mais fácil de guardar, né? Agora se preparem para um caso que é fascinante de verdade. O uso de estorgia em vez de outro dia. Repara que aqui a gente não está falando de uma palavra só, mas da transformação de uma expressão inteira. O que acontece aqui é um processo que os linguistas chamam de aglutinação. É como se as duas palavras, outro e dia, se juntassem, se fundissem numa só. E nesse processo, os sons se alteram, criando essa forma nova, esturdia. É um baita exemplo de como a língua falada evolui. Para não deixar dúvida, a forma padrão mantém as palavras separadas. O exemplo, outro dia ouvi o sermão na feira, mostra como a norma culta é mais clara e direta. Partindo para o quarto exemplo, esse é um clássico que muita gente vai reconhecer na hora. Parteleira no lugar de prateleira. Esse talvez seja um dos exemplos mais puros e conhecidos de metátese. A mecânica aqui é bem fácil de visualizar. O som do R, que deveria estar ali junto do P, formando pra, dá um pulo e vai parar lá na frente, junto do T, formando parte. É uma troca de lugar limpa, direta. E, para fixar de vez, a frase do professor mostra o uso certinho. Coloque os livros na prateleira de cima. Ver a palavra no seu devido lugar é fundamental para o aprendizado. E chegamos ao nosso último exemplo, a troca de satisfação por sastifação. É uma outra mudança sutil, mas bem importante, que acontece bem no meio da palavra. Nesse caso, o que acontece é uma troca do fonema S. O som que deveria ser satis acaba sendo pronunciado como sasti. É como se o som do S se antecipasse, mudando a estrutura da sílaba. E que jeito legal de fechar os exemplos. O próprio professor Feitosa usa a palavra satisfação numa frase que tem tudo a ver com o trabalho dele.
Ele conecta o ensino ao propósito do material, dizendo que é sempre uma satisfação produzir conteúdos. Ok, então a gente viu os exemplos, entendeu o que é a tal da metástase, mas a grande pergunta que fica é: tá, mas e daí? Por que dominar a forma padrão das palavras é tão importante assim? Vamos amarrar tudo isso agora com o nosso objetivo inicial. E a resposta é bem direta. Dominar a norma culta da língua abre portas. É uma ferramenta essencial para se qualificar para o mercado de trabalho, para ter sucesso no mundo acadêmico e, de um jeito mais amplo, para o nosso desenvolvimento intelectual e profissional como um todo. Conhecer essas variações nos torna falantes mais conscientes e mais bem preparados. E para a gente terminar, fica aqui um convite, uma reflexão. Agora que temos essa nova lente de análise, a metástase, que outras trocas de sons será que a gente consegue perceber por aí na fala do dia a dia? A língua está sempre viva, sempre em movimento, e observar isso é um exercício fascinante.